Okay. Are you ready? Yes, I can see. All right. Okay. So my name is Dr. Rebecca Rojas. I'm a psychologist. I'm also faculty at Pacific Oaks College. Pacific Oaks College is in Pasadena, which is just right outside of Los Angeles, California. And it exists in an area with a great deal of cultural diversity. And as you know, what we're going to talk about today is immigration psychology, and I'm going to focus on the anti-immigrant attitudes that exist in the United States and how they impact Latina families. Just a moment, Rebecca, so I can translate a little bit for the people here. All right? Okay. Rebecca está dizendo que ela faz parte da Chicago School, do campus de Pasadena, e que ela vai apresentar para nós, né, as questões da imigração, todos os problemas de imigração que eles precisam lidar ali, né, e ela vai abordar principalmente os problemas da imigração latina. All right, Rebecca. So I've been researching in this area for a while, and to prepare for this presentation, I took a look again at the demographics. And you see that today, immigrants comprise 13% of the U.S. population. That is, immigrants, people who are not born within the United States. And there's been a big shift in the last 3 decades in where immigrants come from. And primarily, they're from Latin America, from the Caribbean, and from Asia. You look at the number of unauthorized immigrants in the United States, and you see that it's 11.7 million. All right. You want to translate here? Or? Yes, I will. Okay. Rebecca está dizendo que da população total de imigrantes dos United States, dá 40 milhões, o que dá por volta de 13% do total da população americana. Houve nas últimas 3 décadas, né, uma mudança, né, no perfil da migração, em que a migração se dá principalmente da América Latina, do Caribe e da Ásia, né? E há atualmente nos Estados Unidos uma população de 17 milhões, né, de imigrantes não autorizados, né? Entre eles, 9 milhões de pessoas, né, nos Estados Unidos são famílias, né, que incluem, né, pais que não são imigrantes autorizados e considerados cidadãos do governo dos Estados Unidos. All right. Okay, so this last point here about families with undocumented immigrants also have children who are U.S. citizens. Mm-hmm. And you can see how this complicates the situation. One thing that's happened since the year 2001 to this year, the chart shows up to 2012, is a great increase of deportations. The removals that are listed here are deportations, and the returns are immigrants who return to their country of origin without being deported, maybe coerced, or maybe by choice. But the question, as it relates to Latina families, is what happens to the children that are left, the children that are U.S. citizens and who have a parent or both parents deported? Nesse diapositivo, ela estava mostrando, não é, que entre 2001 e 2012, nós temos aí o número de imigrantes não autorizados que foram deportados, né? Vocês têm na primeira coluna, né, que foi o que aconteceu de
deportados. E você tem alguns deles que foram retornando, né? E a grande questão é o que se passa com as crianças que nasceram nos Estados Unidos e que seriam, então, de alguma maneira, né, americanas e que estão nesse trânsito, não é? All right. Okay, so I wanted to say a little bit about region, particularly the southwest region of the United States and the great number of Latinas who reside in those states. For instance, in California, 39% of the population are Latinos or Latinas. In the state of New Mexico, 47% of the population are Latino and Latinas, making them the majority cultural group. And Texas, a state also in the southwest region of the United States, is coming very close to having Latinos and Latinas the majority group. But I wanted to point out the reasons for this. That the Southwest was at one time part of Mexico, so that it has a very old Spanish-Mexican history that dates back to the 1500s. That's part of the reason why you see this great number of Latino and Latinas residing here in this area. And of course, it's an area that's in close proximity. It borders Mexico. All right. Nós estamos vendo agora, né, algum contexto histórico e regional. Ela está abordando principalmente o que está acontecendo, o que acontece na parte sudoeste dos Estados Unidos, né, e que nós temos, então, né, em New Mexico e na Califórnia, os latinos, né, que vão justamente alcançando o patamar de ser a maioria da população, né. Na Califórnia, nós temos latinos, são 39% da população são latinos, e em New Mexico, 47%. Então, a gente está vendo que uma das coisas que está ocorrendo, né, é que a população latina vai alcançando o patamar de ser a maioria, né. Há razões históricas para isso acontecer, né, e uma das razões tem a ver, né, com a questão do México, né, que foi anexado aos Estados Unidos, né. E a gente vai ter, então, que esse fenômeno vai ocorrendo exatamente ao redor dessas áreas, né, que foram anexadas aos Estados Unidos. All right. Acculturation is a construct that has been researched quite a bit in psychology. The acculturation process was first identified by the discipline of anthropology. But there's a couple of parts of the process that I want to emphasize. The definition of acculturation is that it's a cultural change that occurs when there is continuous first-hand contact between two distinct cultural groups. And the acculturation process can be stressful. But what's important is it's not just the individual or the family that is immigrating. What's important also in how stressful that process can be, or how the individual adapts, is the receiving social context. Sometimes it's called the host country. So our immigrants welcome there. All right. Bom, ela está abordando todo o fenômeno da aculturação, fenômeno que tem sido assinalado, né, na psicologia social, na antropologia, né? E o processo de aculturação é resultado, né, justamente de um contato, né, cultural entre dois grupos distintos. Um dos problemas que decorre desse processo de aculturação é que gera uma série de tensões, né, de problemáticas, né, e ela está assinalando, né, que esse processo de aculturação é um processo que, claro, ele é influenciado pelas experiências anteriores à imigração, né, e há todo um processo nessa interface de aculturação, né,
que, claro, que inclui conflitos, né, que implica toda uma questão de adaptação, né? Há uma tensão contínua entre as duas culturas, né? E é preciso, então, para que a gente possa compreender esse tipo de fenômeno, né, olhar o contexto social no qual ele ocorre. All right. So here in the United States today, and for quite a while, there has been a very strong anti-immigrant environment. And the media has a big part in this. And some statistics, for instance, show that 86% of new stories on immigration published in the New York Times dealt with unauthorized immigration. And during this time period, the Associated Press, 79% of the articles on immigration also dealt with this topic. So the focus on unauthorized immigration in the United States and is something that researcher Bernstein researched and said that this preoccupation of illegality she identified as the making of an outlaw generation. And so what's at the heart of this? What are the messages? It's about families, particular Latina families, undocumented, unauthorized immigrant families are affected by this anti-immigrant rhetoric. And whether you're documented or unauthorized, all immigrants hear this message, hear these negative messages. And California was the first state in 1984 to pass an anti-immigration law at the state level. There are federal laws, but in 1984, California was the first state to pass an anti-immigration law at the state level. Since that time, other states have followed. But most of the laws say that if you are not authorized, that access to public education and to public health care is closed to you. So this is a political cartoon that's Okay. up on the screen here. It's addressing Arizona's anti-immigration law, and with a mother, as you see, talking to a child and saying, it's not illegal to be who you are. It just is going to feel like it is. Yeah. Que ela está procurando justamente nos apresentar. Ela falava anteriormente que para que a gente pudesse estudar a questão de todo o processo de aculturação, é necessário que nós possamos olhar qual o contexto social em que ela está ocorrendo, né? Já há toda uma dificuldade no encontro entre duas culturas, né? Uma tensão entre duas culturas, mas ela está assinalando que isso tudo ainda se dá em um meio ambiente, né? Em que há uma forte, né? Atitude, né? Anti-imigração, né? O que torna o processo ainda muito mais difícil e complicado, né? Há diferentes estados, ela está falando de alguns deles, né, que justamente vão estabelecendo leis, né, anti-imigração, e um dos fenômenos que vai ocorrer é o aparecimento de toda uma geração, né, que alguns pesquisadores, Bernstein, que ela está assinalando, né, vão apontar que são gerações que nascem numa experiência de ilegalidade, né? Vocês vejam que isso significa, a gente já tem não só a tensão intercultural, mas ainda existe essa perspectiva onde essas pessoas são consideradas ilegais. Por isso que ela está apontando esse cartoon, né? Onde a mãe vai dizer para a criança, bom, não é legal você ser quem você é, não é? Mas é só se sentir desta maneira, né? Se sentir desta maneira. Quer dizer, então ela estava, inclusive, apontando que foi feita toda uma série de pesquisas para mostrar
que mesmo na imprensa americana, né, há uma grande quantidade, né, de artigos que justamente apontam, né, para a questão da problemática da imigração com esta forte influência antimigratória. All right. So when I saw this cartoon, another thing that I thought of was a body of research that is identified as ethnic identity or cultural or racial identity. And basically it's defined as what is a person's relationship to their cultural or ethnic group. You know, is it mostly positive? Is it negative? And how difficult it is to have a positive relationship with your cultural ethnic group when most of the messages you hear about what it means to belong to that group are negative. Now, with children, you always, you know, when you work with children, of course, you have to think developmentally. And particularly in cognitive development, how a child makes sense out of the world, out of information. And young children are, the perception is what predominates in their thought. And, you know, there's been research done on what children notice, you know, what kind of difference children notice first. Things like skin color, so more of the physical kinds of difference and not so much the subtle differences. But under this section here called ethnic identity, I wanted to share again, I wanted to share with you a video that I watched, and it wasn't on ethnic identity. It was a video of a reporter interviewing an immigrant family. And so he interviewed the parents, and there was a little boy there also that was about 6 years old, a Latino boy. And he asked the little boy, "What do you want to be when you grow up?" And he responded, "When I grow up, I want to be white." Now, this, you know, already at this age and even younger, children have learned that to be part of their ethnic group maybe, you know, is not so positive. And I think it also shows, you know, his cognitive development where, you know, he didn't have the ability yet to understand that your ethnicity is permanent. You can't change it as you grow up. But what's here in this slide are are various issues that Latina families in the United States deal with in therapy. Now, I want to point out also that there's great within group diversity within the Latina culture. Remember, it's an umbrella term, and there's a lot of diversity, like country of origin and other constructs. But what's listed here is immigration status, how within a family, some members can be documented, some can be unauthorized immigrants. There's different generations in the United States, different ways family members have adapted in their acculturation process, different ethnic identities, their relationship to their cultural group, different language spoken within the home, outside of the home. The family may have a history of family separation, either in the immigration process. Sometimes all family members do not immigrate together, or with the deportations, some family members may be deported and leaving some here in the United States. And it's not uncommon to hear first-generation immigrants talk about how it was the first time in their life that they've experienced discrimination. I wanted to just talk briefly about Trump, because it's something that is being researched quite a bit in psychology research, and this idea of immigration trauma, that how it's very, very dangerous
to immigrate to the United States unauthorized, and sometimes there's a trauma attached to that, violence, rape, death. But I also wanted to share a study that was done that looked at trauma exposure and mental health of Latina youth. And what the researchers found, it's Bridget and Arianos, they found that whether a child is an immigrant child or a child born in the U.S., they both have been exposed to potentially traumatic events, that they have witnessed community violence in 75% of the participants of this study. Let me translate I that. saw that my friend got shot, he got killed here in the 76 gasoline station. Your friend? Yeah, Who was he? he was a gang member. How old was he? He was 21. And what happened to him? I don't know, I just heard that. I saw his body, got shot, he was dead. What did you feel? Sadness. How old are you guys? All right. And You want to go outside for a minute? Here you go. So this is a clip from a video called Fear and Learning at Hoover Street Elementary School. Let me And it let me wasn't- translate a little bit. It's a lot Okay. of information. I know, I forgot to stop. Yes. Once a video starts, I realized there's no that. stopping. Just a moment. Bem, uma das coisas que ela está abordando, não é que todo esse problema do contexto sociocultural, não é, em que existe esta tremenda tendência anti-imigração, né? Um dos tópicos fundamentais é a gente poder recolher, perceber qual a conexão positiva que as pessoas que imigraram têm com as suas raízes, com a sua cultura, com a sua língua, com a sua etnia, né? Esse é um dos elementos importantes, né? Porque ela está assinalando que no processo de imigração, muitas vezes, a conexão, né, com as raízes são perdidas, né? Por isso que ela está, inclusive, assinalando essas pesquisas que foram feitas com crianças e que se pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, né? Uma criança latina imigrante. E ela diz, né, quando eu crescer eu quero ser branco, né? Então, vocês vejam que isso, né, acaba significando, na medida que a etnia não existe transformação. Quer dizer, então, esse tipo de ambiente, né, cria, na verdade, né, toda não só uma desconexão com as raízes, mas todo um estigma, né? E isto que ela está descrevendo como o aparecimento de uma geração ilegal. Ao lado disso, surgem outros problemas, né? Quer dizer, imigrar não é uma situação simples, né? Imigrar não é uma situação simples e, frequentemente, por exemplo, durante o processo de imigração ainda vão ocorrer separação dos pais, né? Não só por problemas que existem entre os pais, né? Mas vão ocorrer também, por exemplo, às vezes separações porque um dos pais será deportado, né? Então, vocês vejam a situação como vai se complicando, né? Então, há um alto grau, né, de experiência disruptiva, né? E se pode considerar verdadeiramente que nesse processo, frequentemente nós estamos lidando com situações, experiências, né, com valor traumático. Nós temos todas as vicissitudes, né, do estigma, da perda das raízes, né, e ainda, né, tudo aquilo que acompanha esse processo, né, e que leva, então, à experiência de uma situação traumática. Ela apresentou justamente, né, toda uma pesquisa que foi feita com essas crianças latinas, em que, né, essa perspectiva, né, da destituição de si, né, aparece, né, com grande clareza, né? All right, Rebecca. Okay,
So, right, so I showed this clip that was not about, children's exposure to trauma. It was about, school. But you see how, living in particular communities where there's violence, how some, traumatic incidents that could be traumatic often don't get addressed, and it's very close to the surface and can come up, and how this might affect their ability to concentrate in an educational setting. Ok, let me translate that. Ela também estava explicando, né, que quando nós pensamos em todo o processo de migração, com tudo isso que estamos conversando, quando se pensa na criança, ainda nós temos que pensar de um modo um pouco peculiar, um pouco mais cuidadoso, porque quando pensamos em criança, pensamos em desenvolvimento da criança, né? Então, a potencialidade que os fenômenos decorrentes, né, da imigração possa ter um valor traumático e afetar, né, a vida da criança de uma maneira negativa é muito grande. E é claro que isso vai aparecer frequentemente, né, por exemplo, com problemas escolares e coisas desse tipo, quando, na verdade, a gente não está lidando com problemas escolares, a gente está lidando com coisas muito mais profundas e graves, né? All right. Okay. What happened here? Mm-hmm. Okay, I'm not sure why it is not advancing, but Okay. I was there's a other slide on clinical theories that I'm gonna skip over, but it's just some theories that have been effective in dealing with some of the clinical issues you see in Latina families. Mm-hmm. And but I did want to end with this idea of the immigrant paradox. And how with challenges there are always strengths and resiliency, and how important it is to focus on a family's strength and the resiliency and their creativity. And this idea of the immigrant paradox, it's been labeled that. What is it? It's the fact that first generation immigrants have certain advantages over later generations, second and third generation, and the underlying reasons are not clear. Different researchers have different ideas that maybe healthier people immigrate, maybe they have a different frame of reference, maybe it's about immigration optimism or a hard work ethic, or still having cultural protective factors like family support. So, right, the importance to recognize that there are strengths and resiliency in immigrant families and to build on that. All right, And let me translate. Diante de toda essa situação, né, onde a imigração, dentro desse contexto, vai se tornando um fator, né, bastante traumático, né, disruptivo, né, lidar clinicamente com essa população, né, implica em alguns desafios, né? Se percebe, por exemplo, que um dos tópicos importantes é, por exemplo, qual é a criatividade que essas pessoas têm para lidar com esse tipo de situação, né? O tópico aqui é justamente encontrar os elementos que possam auxiliar essas pessoas a ter uma maior resiliência diante desse ambiente tão nocivo, né? Aquilo que está se passando. Ela está apontando para nós que as pesquisas apontam que os primeiros imigrantes, né, aqueles que primeiro chegam, parece que conseguem lidar com a situação de uma maneira melhor do que as pessoas que seguem essa primeira imigração, né? Aqueles que seguem essa primeira imigração parece que têm uma dificuldade maior em todo esse processo. A pergunta é, por que essa primeira geração
ter uma maior resiliência, uma maior capacidade de lidar com a questão, né? E ela está assinalando que algumas hipóteses se levantam, né? O otimismo, que muitas vezes está presente nessa primeira imigração, o otimismo, né? O fato de que essa primeira geração talvez tenha maior conexão ainda, né, com a sua cultura, com as suas origens, né? O que possibilita que elas tenham também, então, maior estofo cultural e psíquico para lidar com situação tão traumática. All right. Okay, thank you. Thank you, Rebecca. Thank you so much. Thank you. Let us aplaudir. Okay. I will change now to Nancy, right? Yes. Right. All right. Puxa lá para mim. Ok. Nancy. All right. Ok. Eu acho que ela também tem PowerPoint. Okay. Vai aparecer? Nancy, ok. Yes. All right. Here we are. Can you see the slides now? I can see, yeah, I see your PowerPoint, Nancy. You do. Yeah, I can see it too. I can see it too, Nancy. Okay? Okay. All right. It's just That's I need to put it on. I need to put it on the other screen. Okay, I'm just going to bring the camera with me and come over Okay. here. So hi, boa tarde. I hope that was the appropriate thing to say. Good afternoon. Good afternoon. My name is Nancy Bafney, and I work for the Chicago School of Professional Psychology right here in Chicago. And the school is a graduate school of education for psychology students. Being in Chicago, we're able to explore through our education and training the immigrant experience of people who live here, and just the global experience of people who live here who are from so many different cultures. Okay. My Okay. Nancy, yeah. I'll translate a little bit. Okay, thank you. Nancy é professora da Chicago School of Professional Psychology, né? E a Chicago School é uma escola voltada para aquilo que para nós, né, seria o mestrado profissional. Eles não têm graduação, eles são, na verdade, pós-graduação profissional, né? E ela está assinalando que dos tópicos bastante trabalhado ali exatamente é a possibilidade de lidar com a população imigrante na região de Chicago. All right. Thank you. So I have a PhD in community psychology. I worked for many years for Amnesty International USA, and through those experiences, I have come to focus on community recovery from trauma, particularly state-sponsored torture, and that's what I'm talking to you about today. Ok. Nancy tem trabalhado junto, né, aos serviços que justamente acolhem população imigrante, e ela tem trabalhado com a questão dos diferentes traumas decorrentes disso, e ela vai abordar nesta palestra principalmente mais uma complicação, né, que são os imigrantes que vêm de países em que países que têm como prática política a tortura. Então, são pessoas que viveram sobre a ameaça ou passaram por situações de tortura, além de toda a questão da imigração. All right. Okay, so what I'm sharing with you today is based on the research I did for my dissertation, and really in trying to explore this idea about what are the community experiences of people who have been tortured by the state.
My study was cross-cultural and multinational. I interviewed 8 women and 8 men, and they are from the countries that I have listed here. So you can see Guatemala, Rwanda, Cameroon, Zimbabwe, Gabon, Eritrea, and the Philippines. These are the countries the women were from. They were between the ages of 27 and 55 at the time I interviewed them. And they arrived here in the US between 86 and 2004. Okay. I also interviewed 8 men. You can see from Albania via Kosovo, Angola, Congo, Uganda, Chile. They were between ages 34 and 60, and they arrived in the US between 76 and 2006. All right. So many people. Ok. Do you need to translate that? Yeah, sure. Ela vai compartilhar conosco toda uma pesquisa que ela realizou para realizar a sua dissertação, né, de mestrado. E esta foi uma pesquisa em que ela tratou justamente da imigração de pessoas que vinham de países, né, que praticavam a tortura. E é uma pesquisa multicultural. E ela pôde, então, para realizá-la, fazer entrevista com 8 mulheres, né, com idades entre 27 e 55 anos, né, que provinham desses diferentes países, Guatemala, Ruanda, Camarão, Zimbábue, Gabon, Eritreia e Filipinas, né, e que chegaram nos Estados Unidos entre os anos 86 e 2004. Ela também entrevistou 8 homens, né, que viu da Albânia, Kosovo, Angola, Congo, Uganda e Chile, com idades entre 34 e 60 anos, né? E que chegaram nos Estados Unidos entre os anos de 76 e 2006. All right, Nancy. Thank you. So just to let you know that my study was a qualitative study. I had no theory. I was just trying to find out from the people I was interviewing, what were their community lives like in their country of origin, and what were they like here in the US? And because I had worked for Amnesty, I knew many torture survivors, but I also worked in partnership with organizations here in town. The Marjorie Kovler Center for the Treatment of Survivors of Torture, and as well, it's a torture treatment center here in town. I also worked with a torture survivor-led organization, TASC, Torture Abolition and Survivor Support Coalition. And throughout, I had an advisory group that included torture survivors, academics, clinicians, torture abolition advocates, and all of these folks helped me with my study throughout. Ok. A pesquisa que Nancy realizou foi um estudo qualitativo, como nós estamos vendo, ela entrevistou essas pessoas, né? E ela teve também o apoio, né, de alguns serviços estabelecidos, né, na comunidade que ajudava, né, que tratavam dessas pessoas, que cuidavam dessas pessoas que foram vítimas de tortura, né? Ela está assinalando que ela trabalhou, né, com a Marjorie Kovler Center, né, que é um centro para tratamentos de pessoas que sobreviveram à tortura, né, baseado em Chicago, e também trabalhou com uma outra instituição, né, que também trabalha com tortura, né, e que sobreviveram a esses elementos, e ela tinha também uma equipe multidisciplinar, tinha advogados, né, várias pessoas que trabalhavam com eles. Tinha advogados, tinha clínicos, acadêmicos, né, que trabalhavam com essas pessoas. All right, Nancy. Thank you. So, to understand the community experiences of the survivors who I interviewed, of course, I did a great deal of research on the impact of torture. And, you know, the experience of state-sponsored torture affects individuals because, of course, individuals are traumatized and they're the ones who are tortured.
But it also affects families. Families become stigmatized. And families also become fragmented. Okay. Because when, in some ways, the families experience political divides. What were you doing to deserve the torture? Maybe a question that families pose to the activist members of their family who were tortured. And then, of course, communities learn to dehumanize those people who are tortured. They are the other. They must have done something wrong. And that attitude then undermines any kind of ability for a community to engage in trust with each other. The other thing that's really relevant when I look at the community experience of torture is the impact in particular on women, because so frequently women who are tortured are raped. The estimate is that 100% of women who are tortured are raped. And because of the cultural regulation of women's sexuality in virtually every culture in the world, there is a stigma attached to women's torture in a way that is not attached to the torture of men. Ok. Na população, então, que ela trabalhou, pesquisou, foi possível observar que não só os indivíduos, né, foram traumatizados pela experiência de tortura, não é? Mas a experiência acaba também se estendendo para a própria família, né? Porque a família daqueles que foram torturados acabam, na verdade, estigmatizadas, né, pela comunidade, né? E muitas vezes essas famílias se fragmentam, né? Então, o efeito da tortura não atinge só o indivíduo, mas atinge toda, né, a família da pessoa, né? O que ela está assinalando, né, é que o que se observa é que as comunidades, né, tentam, aprendem como que desumanizar, né, aquele que foi torturado, e ela diz que isso se torna muito mais grave com a população feminina, pelo fato de que as mulheres, quando são torturadas, frequentemente elas também são estupradas, né? E isso acaba, inclusive, tocando, né, com toda a mentalidade cultural daquela comunidade relacionada à sexualidade. Então, a mulher, né, a gente está retomando toda a questão do feminino que discutimos hoje pela manhã, né, acaba sofrendo ainda mais esse processo, né, de estigmatização e, claro, né, todos os efeitos profundamente nocivos da tortura. All right, Nancy. So, when I interviewed these survivors of torture, and for the purposes of the talk today, there are three main points I want to make. One of them is that survivors of torture, survivors of state-sponsored torture, experience separation from their families and their communities in their countries of origin. So they experienced that in the United States when they come to the US, but they also experienced it at home as they were isolated and marginalized and stigmatized because of their activism. Everybody I interviewed had been an activist for human rights or political liberation. And so it's important to keep that in mind, although it had an odd impact when I think about the immigration experience. The other thing is I looked at the experiences of men and women, and they are very different. In their countries of origin, for example, men were much more likely to be active at a national level. Women were much more active at a community level. And women were also very active in challenging patriarchy. Every woman I interviewed complained about oppression of women in their culture, and that part of their activism was to challenge that. And then the other main point, despite the challenges from the distrust they experienced in their own countries, the immigration experience,
the culture of the United States that Dr. Rojas just talked about. Here in the US, survivors of torture were able to build communities with other survivors from other countries, from other cultures, but together they built a psychological sense of community. All right. 3 pontos, né, foram observados por ela na investigação que ela realizou, né, com essa população torturada e imigrante, né? O primeiro ponto se refere ao fato, né, que as pessoas que sobreviveram à tortura, né, elas, em decorrência da tortura, elas já viveram experiências de separação de sua família, né, da sua comunidade, né, e já dentro do próprio país na qual ela vivia. Então, ela já foi, de alguma forma, né, desconectada da própria cultura, né, do meio em que ele se encontrava, no seu país, né, antes mesmo de fazer a imigração, né. É claro que, então, no momento que faz a imigração, né, esses sentimentos, essas experiências de separação, de fragmentação, se intensifica. Mas isso já pré-existia no próprio país de origem, né, porque foram estigmatizados e foram postos ao lado, né. Ela também chama atenção que, quando se vai trabalhar com essa população, a gente também precisa compreender qual o lugar do papel masculino e feminino na sua população de origem, né? Porque as mulheres e os homens em diferentes países, né, têm papéis e têm lugares distintos, né, que a gente precisa considerar no momento em que vai tratar dessa questão, né? Um terceiro ponto que ela está assinalando é que tem ocorrido, né, que os sobreviventes de tortura, né, lá nos Estados Unidos, têm conseguido construir uma comunidade multinacional, né, em que eles se conectam com os outros sobreviventes de tortura de outras culturas que estão presentes nos Estados Unidos naquele momento. E dessa maneira eles fazem, de certo modo, uma comunidade dos sobreviventes de tortura. All right. Thank you. So I just wanted to briefly explain what the immigration status is of most of the survivors of torture who I worked with and who I interviewed. Most of them have political asylum. And asylum is a legal status provided people who the United States deems have either suffered persecution or are in fear of persecution due to their race, their religion, nationality, membership in a particular social group, and political opinion. So when people arrive to the United States as asylees, they almost always come alone. They are without their families, and when they arrive here, they are suspicious of other people from their countries because they don't know whether people from their countries were on the side of the perpetrators or on the side of the people who were tortured. And so compounded with this sense of isolation are the general immigration challenges that everyone has, affected by language, culture, urban living, legal status, healthcare needs, and just that ongoing sense of isolation. Ok. Ela quer tratar nesse momento, né, de um programa, né, daquilo que a gente poderia chamar de asilo político, né? O asilo político se caracteriza pelo fato de que é um programa que existe nos Estados Unidos, em que, então, procura acolher pessoas que sofreram, né, perseguição, né, em seus países de origem, viveram torturas e coisas desse tipo, né? E as causas da perseguição são inúmeras, né, como, às vezes, pela raça, pela religião, nacionalidade, né? Pelo fato de que pertence a um grupo particular em seu país, né? Opinião política. E ela assinala que uma das coisas que frequentemente acontece, que a pessoa que vem para um asilo político, normalmente ela vem só.
né? Ela vem sem as suas famílias, né? E o fenômeno que se observa é que, ao chegar, né, no país que está acolhendo, no caso dos Estados Unidos, ela chega também com uma grande dose de suspeita das outras pessoas, principalmente das pessoas do seu próprio país, né? Elas temem que as pessoas do seu próprio país que imigraram e que estão nos Estados Unidos, elas não sabem qual é a deles, né? Que conexão essas pessoas teriam. Então, isso implica, né, num alto grau de isolamento também dessas pessoas que acabam, né, entrando por esse tipo de programa, né? All right? Okay. So, some of the theories that I use to study this community phenomena come from Fisher and Son, who believe that everybody wants to be part of a community. And then also Macmillan and Chavez, who developed a construct called psychological sense of community. Now, I'm going to explain all of the ways in which the four constructs that are part of this. So I don't know if you need to translate now or not. Ok. Just briefly. Ela está dizendo que há concepções teóricas, né, que justamente estão assinalando que todo indivíduo tem uma necessidade de pertencer a uma comunidade, né? Todo indivíduo teria uma necessidade de pertencer a uma comunidade, né? E que também, né, há essas teorias que justamente vai assinalar, né, que há no ser humano esse senso de comunidade, esse anseio de comunidade, né, como elemento importante para a gente ter como referência, né, ao tratar desse tipo de população. All right. So this need to be part of a community is vital to people. And the community that survivors created among each other has boundaries. There were people who are part of that survivor community and people who are not. Mm-hmm. And in order to be part of that community, you had to feel safe. One of the boundaries are created by this feeling that you're safe among other survivors, that there's a particular empathy about the experience of torture that people must have, that there's an appreciation for what torture is. It's not only the sympathy that one might feel for somebody who has been tortured, but to understand the ecological impact of torture is very important. As survivors learn to form community with each other, they indicated that they also wanted a setting, that there's a place that they could call their own. And particularly important to survivors is an appreciation for diversity. Mm-hmm. This may come from the activism that they had in their own countries, many of whom were involved in international political liberation movements or international human rights movements. Mm-hmm. Now, here on the slide, I have quotes from all of the survivors to support the claims I'm making, but out of sensitivity to the time and Gilberto's well-being, I'm not going to read them all, but they are here as support for what I'm saying. Ela mencionou para nós, né, que dos fenômenos que ocorre com as pessoas que sobreviveram à tortura é esse estabelecimento de redes, de comunidades, né, multinacionais, de pessoas, então, que procuram se reunir, né, nesse senso de comunidade, né? Dos elementos que se pode observar nesse tipo de comunidade que é formada, né, pelos sobreviventes de tortura, né, é que esta comunidade, em primeiro lugar, dá a essas pessoas, né, um lugar de acolhimento que é estabelecido por eles próprios, né,
E uma das coisas que ela está enfatizando, e que é muito interessante observar, que as pessoas que sobreviveram de tortura e fazem parte desse tipo de comunidade, eles apreciam a diversidade. Né? Eles apreciam a diversidade. Né? A diversidade multinacional, né? Quer dizer, passa, na verdade, existir um processo de aproximação de identidade entre eles, muito mais pelo tipo de situação traumática que eles viveram, né? E que é uma coisa interessante, né? Então, é um lugar que a gente pode perceber que, então, dá uma espécie, assim, para eles, de não só de senso de comunidade, mas também de próprio pertencimento, né? All right, Nancy. Also important to creating this psychological sense of community among each other is the exchange of influence. It's really important for individuals to be supported by the community, influenced by the community. And the influence from the community was very much about the label survivor, that people are not victims, that they are survivors of torture. For those people who have been tortured who could not think of themselves as survivors, they weren't really part of the community that the participants I worked with were creating. So this label of survivor was very important. Also important in the way in which influence is exchanged between community and individuals was that the individuals were very focused on getting the community of survivors to advocate for the abolition of torture, particularly here in the United States, with the United States involvement in Guantanamo and in regimes that have engaged in torture supported by the U.S. government. Ela assinala que, ao lado do fato de que essa comunidade que é estabelecida, veja que ela está discutindo, gente, para a gente não perder de vista o que ela está discutindo, né? Ela está discutindo um dispositivo clínico, né, para se lidar com esse tipo de problemática, né? Que é estabelecimento dessa experiência de comunidade que dá às pessoas um alojamento, né? Dá às pessoas, né, um pertencimento. E ela está assinalando que um dos elementos que também ocorre, os membros que participam dessa comunidade de sobreviventes de tortura, eles têm como que eles trocam experiências, né, entre si, né, e fatores muito importantes ocorrem entre eles, né, até pelo fato de que, por serem sobreviventes, eles têm a possibilidade, né, de denunciar, né, de buscar a possibilidade de que outras pessoas, outras comunidades possam testemunhar o que os torturados sofreram, e, ao lado disso, ela está mostrando também que esta comunidade que se forma, né, com essas pessoas, acaba também tendo um poder político importante, né? Porque eles são capazes, então, de, com essa comunidade, influenciar, na medida do possível, né, a política dos Estados Unidos diante da tortura, né? Então, eles trocam experiências, há sentimento de pertencimento, né? Há a importância desta perspectiva de delatar aquilo que foi vivido, né? Aquilo que a gente viu hoje, logo na primeira conferência, de não esquecer, né, aquilo que foi vivido, e também para ter esta capacidade de influenciar, no caso dos Estados Unidos, algo da política, né, governamental sobre a tortura. All right? Okay. Also important to the community life that these survivors were building is that they were able to fulfill their human needs. And they had a human need to, not only for practical things, which many of the staff who are very much a part of the community were able to fulfill, but there also it was very important that survivors receive and provide advice on how to heal. So people could contribute to fulfilling other people's needs and also could receive that help from others. And as part of
of getting their needs met, it was also important for them to honorably understand each other's experience of torture. Contrary to everybody else, among this community, within this community, people could relieve themselves of the stigma and the guilt and the trauma of having been tortured and honorably understand their survival. Ok. Essa comunidade que, então, é formada, né, com esses membros que foram torturados e sobreviveram, ela também possibilita, né, que algumas necessidades humanas fundamentais possam ser supridas, né? Sim, há todo um intercâmbio de ajuda entre eles do ponto de vista prático, né, do ponto de vista prático da existência, mas não se reduz a isso, né? Eles também têm todo um tipo de interação onde um aconselha o outro e se ajudam mutuamente a poder elaborar, poder nomear, poder lidar com o que foi a experiência de tortura, colocar, né, narrativas, talvez a gente pudesse dizer, né? Ao lado de que também eles ganham um outro senso de dignidade, né, pelo fato de que pelo fato de que são pessoas que sobreviveram à tortura, né, são reconhecidos quase que de uma maneira heróica. Então, a gente está vendo que o que ela está assinalando é que essa comunidade que é estabelecida, ela cumpre possibilidade de pertencimento, né, necessidades humanas, funções políticas e assim por diante. All right, Nancy? And then finally, what is important in the community is that there's this emotional connection among the people who are there. And it really has to do with that mutual understanding of torture, and that people are able to express whatever they want about what has happened to them. And they did. I mean, people revealed very intimate details about their own torture or the impact on their families. And out of that, there was kind of a bond that gets created that's very important. And as part of that bond, of that emotional connection, it was very important for survivors to have an event that happens June 26th of every year. It's an International Day in support of victims of torture, sponsored by the United Nations. And at that event, survivors are able to reconceptualize what had been their stories of shame into stories of survival that they can use to help other people who are still vulnerable. And that is the emotional connection they share with each other and also to some extent with the world. All right. Finalmente, também uma das importantes funções dessa comunidade de sobreviventes, né, tem a ver com as conexões emocionais que se formam entre eles, né, pelo fato de que essa conexão os auxilia a compreender mais profundamente o que foi a experiência de ser torturado, né, uns com os outros auxiliando essa compreensão, né, e também ela está apontando, né, que no dia 26 de junho, né, esse é um dia em que se celebra pelas Nações Unidas, né, o Dia Internacional de Suporte, né, às vítimas de tortura. E essa atividade também é muito importante para eles, porque ela explica que, nesse momento, eles têm a possibilidade de como que reconceitualizar, né, aquilo que foi a experiência de tortura, né, de passar daquela situação de ter vivido a experiência de tortura, ter vivido a experiência de estigma, de vergonha, né, para poder explicitar para outras pessoas que estão também num lugar de vulnerabilidade, né, aquilo que eles viveram. Isso significa que, de alguma forma, eles passam, né, algo da própria experiência deles para aqueles povos, para aquelas pessoas que ainda estão numa situação de vulnerabilidade
né, e de possibilidade de viver a experiência de tortura. All right, Nancy. Gilberto, thank you very much for all of your hard work here. I have links to my research on the PowerPoint, and of course, here are our contact information. A Nancy está colocando aí os links que vocês podem conectar para poder estabelecer contato com ela, né, se quiserem trocar alguma informação. Muito obrigado. Thank you very much, Nancy. Thank you. Oh, thank you. I will ask the people here if they would like to make some questions. All right? I have a question, Nancy. My question is this community of people that where we have all these survivors, they are established by themselves, or there is a system and an organization that help them to consolidate themselves? My community partners on the research, the Marjorie Kovler Center, the Torture Treatment Center, and also TASC, the Torture Abolition Survivor Support Coalition. All right. They help bring people together. All right. Yeah. Yeah, okay. So for example, the Kovler Center on say every third Friday night, they have a cooking group. Okay. And people show up from, All right. everybody shows up. There's one designated cook from a different country every time. I So see. it might be Haiti night, it might be Guatemala night the following time, it might be Ethiopia night I see. after that. And through those experiences, they build community life. All right. Eu perguntei a ela se essas, como ela está explicando para nós, né, que essa comunidade de sobreviventes, né, tem sido o campo a partir do qual eles têm trabalhado com essas pessoas para ajudá-los, né, na medida do possível, a superar essa situação de tortura. O que eu estava perguntando a ela é se essas comunidades elas são formadas pelas iniciativas das pessoas ou se havia, na verdade, algum tipo de organização, algum tipo de intervenção facilitando o estabelecimento, né, dessas comunidades. E ela está nos explicando que, de fato, né, ela pertence a alguns grupos que procuram promover o estabelecimento dessas comunidades, né? Então, ela está dizendo que por exemplo, eles promovem, por exemplo, hoje vai ser a noite da Etiópia, né? E recebem, as pessoas vão aparecendo, né? E dessa maneira eles vão acolhendo e vão constituindo esses grupos, né? Para auxiliar essas pessoas que viveram, né, a experiência de tortura. Alguma pergunta a mais? Ok. Uhum. Sim. Uhum. Mas acho que em relação à nossa história, faltou muito isso pra gente, de ter, nós também tivemos sobrevivência rurais, Sim. né? Provenientes de várias épocas da história. Uhum. Extermínio dos índios, Sim. Uhum. escravidão, ditadura militar, várias épocas. Uhum. A gente não teve isso, Sim, é verdade. que cuidasse dos sobreviventes, por exemplo. Uhum. Tivemos entidades, Claro. mas não de uma forma Clínica. Sim, sim. Sim. Uhum. Claro. sem sair daqui, Uhum. perderam as famílias. Sim. 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 Está aumento relacionado à nossa produção cultural hoje, Uhum. artística. Mhm. Mhm. Yes, there is a lady here that is making a consideration from the lectures that both of you gave,
and she's telling that in Brazil, we have people during the dictatorship here that were tortured. We had some organizations that try to help those people politically, but she's saying that we did not have this kind of service that you are talking about to help these people to recover from the torture that they lived here. And she's always saying that although many people never left here, many of them lost their roots, and there will be a need to an intervention like that you are present to us today. Yeah. I think that's very true. In Brazil, and many countries have a history of this kind of human rights trauma that has not really been dealt with. And it's not just individuals who need to recover, it's whole communities. Yeah. Ela está dizendo que de fato é verdade, né, que muitos países que viveram essas experiências de ditaduras e torturas, né, que de fato precisa justamente de intervenções que pudessem auxiliar, né, a recuperação dessas pessoas que viveram, né, tal tipo de experiência. Some question more? Okay. Yeah. Okay, there's one more question here. This question is for Rebecca. The gentleman here, he wants to know if these children that live this kind of problem with immigration, if you can observe some kind of peculiar behavior in them that is characteristic of their problem of immigration. So their behavior, you're talking about the unauthorized immigrant or a child that has parents or caretakers who do not have the documentation to be in the United States? I think that he wants to know in general. Well, I had mentioned about how the anti-immigration rhetoric that children hear affects their self-esteem. Sometimes what you see, if the child has parents who are unauthorized, are separation anxiety. They don't want to go to school. There was one, if you know, like your theory, like attachment theory, what happens to children who are separated from their primary attachment? It's another process, and it depends, of course, on if there are other adults that can step in and meet the needs of the child. So, yes, you do see behavioral consequences of some of the immigration policies in children, and there's a real need for psychotherapists who have the cultural knowledge and the language to work with these families and children. Ok. Ela diz que, sim, se pode observar, né, que há alterações na autoestima, né? São crianças que apresentam também grande ansiedade de separação. E ela está assinalando que a grande questão, muitas vezes, para ajudar essas crianças, né, é poder encontrar, por exemplo, um adulto que entre no lugar para ajudá-la
a se inserir, que possa cuidar dela, né? E ela fala da necessidade do aparecimento de terapeutas que possam conhecer a cultura e a linguagem da criança para auxiliá-las nesse tipo de processo. Eles trabalham com quem você não quer falar? Okay, desculpe. Hi, hello, I'm José. The boy who asked me the question, he and his friend, they are athletics, and they make a wonderful work on the periphery of Ribeirão Preto, which is a city next to São Paulo, with very suffered children who live on the periphery, very poor children, children very tortured. And I asked him, so I asked him the question he asked you. And he said that the main behavior that they see is submission. These children, they become submitted people. Just a moment, I'll translate to Portuguese. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu, né? Entendeu? Ok. Submission. Submissive? Yeah, submissive. Submissive. Yes, submissive children. So, right, so that they become hopeless? Most of them. Yeah, and that's, the challenge when you work with many of these families to educate and support them, to empower them to move from that place to, believe that what they do can make a difference in their lives and in their families' lives. Ela está dizendo que nessas situações ela observa que é muito importante se trabalhar com as crianças de tal maneira que a gente possa ajudá-las a perceber que aquilo que elas fazem faz diferença, né? No sentido de poder devolver às crianças, né, um senso de dignidade, de importância de si mesmas. Yeah. Something more? Okay. Thank you so much, Rebecca. Thank you, Nancy. Thank you, the Chicago School. It was wonderful. Thank you very much. You had a lot of work here too, with all that translating. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Bye. See you soon. Okay, bye-bye. Bye. Okay, Nancy, enjoy your vacation. Oh, you too, Rebecca. Nice to do this with you. Yeah. Very interesting research. Yeah. Really good. People from Ribeirão Preto, yes. Oh. Take care. They woke up they left at 4:00 in the morning. They woke up very early in order to be here. Yeah. Wow. Yeah. Yay. Gente, intervalozinho, 10 minutos do cafezinho aqui, pra gente voltar, que a gente está